Olá, avaliador do Redijaê. Eu sou Janeide Santos, que é professora do MTEC. Nesse encontro, nós vamos discutir a competência de número 4 do Enem, esmiuçando, detalhando cada aspecto desta competência. Venha com a gente! Ok, então vamos lá. Nesse encontro, nós vamos discutir a competência de número 4. Vamos detalhar, como é que se dá esse processo de avaliação e o que é que esse Exame Nacional do Ensino Médio espera do aluno concluinte do ensino médio neste aspecto. Então vamos lá, vamos para o slide. Competência número 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, neste encontro, nós vamos discutir quais são esses mecanismos linguísticos que o professor avaliador deve observar na produção textual do aluno. Vamos lá. Alguns aspectos eu trouxe aqui para discutir com vocês. Nesta competência, nós vamos avaliar se o candidato articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado dos recursos coesivos. Observe, o aluno, o estudante, ao produzir o texto, ele está utilizando todos os mecanismos linguísticos possíveis, disponíveis na língua portuguesa, para fazer essa conexão entre as partes do texto. Isso é o foco que nós vamos observar. Para isso, nós temos alguns tipos de elementos coesivos que nós vamos trazer aqui no próximo slide. Olha lá. Identificamos 3 tipos básicos de coesão textual. Nós temos a coesão nominal, que lá adiante nós vamos esmiuçar um pouco mais porque ela é muito importante, que se caracteriza pelo encadeamento de nomes e pronomes. É aquele momento em que o aluno demonstra o conhecimento de ser capaz de substituir um termo por outro, de utilizar palavras sinônimas, para evitar repetição de palavras dentro do texto, ou mesmo ele utilizar uma repetição proposital, com o objetivo de chamar a atenção de um determinado termo que estará associado muito provavelmente ao tema. A utilização de pronomes, para substituir substantivos e evitar também essa repetição é um dos elementos que a gente vai observar aí nessa coesão nominal. Outro aspecto importante é a coesão verbal, que se faz por meio da correlação entre tempos e modos verbais. Olha, quando eu observo aí que o aluno, que o estudante foi capaz de utilizar os tempos e modos verbais, favorecendo essa ideia de sequenciamento do texto, dando essa ideia de passado, presente e futuro, fazendo com que esse texto tenha uma sequência lógica, a gente começa a pontuar esse texto de uma maneira mais positiva. E temos ainda um terceiro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês. A conexão, que se vale das conjunções, locuções conjuntivas, advérbios e expressões de valor adverbial, que a gente chama o tempo todo em sala de aula de articuladores ou organizadores textuais. O estudante ele precisa ser capaz de lançar mão desse conhecimento que ao longo da sua vida escolar, ele viu lá na disciplina gramática, também na produção textual, e utilizar desses elementos que são aqueles que vão fazer realmente com que esse texto ele seja essa tessitura, ele tenha esse amarramento entre uma parte e outra do texto. E para expressar relações entre orações, períodos, partes do texto e tipos de sequências integrantes do texto. Então, observe que nesse momento nós vamos observar se o aluno é capaz de usar as conjunções, as locuções conjuntivas e até os advérbios, como esses elementos que dão ideia de sequência ao texto e de relação entre as partes do texto. Para isso, eu vou fazer uma análise aqui com vocês, de um texto que recebeu uma boa pontuação neste aspecto. Então, neste momento que a gente está observando nesse texto, são esses elementos aí voltados para os elementos coesivos do texto. Vamos comigo lá no slide, por favor. O título do texto é Satélite. Um satélite artificial é um artefato criado pelo homem e colocado em órbita ao redor da Terra ou de outro corpo celeste.
Até hoje já foram efetuados milhares de lançamentos desses aparelhos ao espaço, mas a maioria já está desativada. Aí eu já quero que vocês observem uma coisa comigo. O termo satélite foi substituído lá no segundo período pela expressão desses aparelhos. O que demonstra aí? Este estudante, né, este candidato, ele tem essa capacidade de substituir um termo por outro semelhante ou por um termo sinônimo, certo? Vamos para frente aí, no mesmo texto ainda. Quando ocorrem falhas no lançamento, no próprio satélite, partes do mesmo podem ficar orbitando o planeta por tempo indefinido, formando lixo espacial. Observem aí mais um caso. Ele utilizou propositalmente a palavra satélite e logo em seguida usa a expressão mesmo para retomar um termo anteriormente citado. Novamente faz o uso correto do elemento coesivo. Há satélites que servem às comunicações, a estudos astronômicos, meteorológicos e a finalidades militares. Apesar de terem funções diversas, eles quem? Os satélites, possuem partes em comum. Todos, ou seja, os satélites, têm antenas para emissão e recepção de dados e, como precisam de energia, a maioria conta com painéis solares. A gente consegue observar, né, esses elementos coesivos aí expressos no texto. Para concluir, o texto diz: o primeiro satélite artificial, o Sputnik, foi lançado pelos soviéticos em 1957. Em tempos de Guerra Fria, esse episódio marcou o início da corrida espacial. Então, aí a gente vê que propositalmente ele traz o termo satélite e acrescenta o satélite artificial. Então, o que a gente percebe? A repetição lexical tem papel importante na coesão. O que o estudante precisa fazer e você como avaliador precisa observar é se essas repetições elas são coerentes, elas agregam o texto essa ideia de unidade e se ela não é excessiva. Agora vamos ver as referências do nosso encontro. Estão aí as referências do encontro? E assim nós concluímos mais essa etapa. Então nós aqui da equipe MTech desejamos a todos vocês sucesso nesta grande ação chamada Redijaê.